Robson, eu fui dublar o Pen. Na verdade, eu dublei mais uns 2 personagens, alguma coisa assim. Personagens que aparecem e somem, né? E aí as pessoas me escreviam sobre o Pen, né, na internet. E aí um dia eu fui lá dublar e era o Pen. E aí eu falei, legal. Aí quando a gente vou ensaiar para gravar, ele tinha uma voz mais grave do que a minha. E aquilo foi um pouco difícil para mim, eu tentar chegar de alguma forma naquilo. Nós vamos selar a Duas Caldas. Voltem imediatamente. Então, foi um trabalho difícil que me tirou um pouco da minha zona de conforto. Como é que foi você, sei lá, me dirigir nesse trabalho, ou quando você bateu o martelo na sua cabeça de, pô, vou chamar o Wendel? Foi assim, você não sabe, mas você já tinha dublado ele antes. Ele entrou como... Lá no final do Naruto clássico, apareceram 3 sombras, e você fez uma ponta. Você deve ter feito outros personagens. Você fez uma fala, sei lá, uma falinha. E era o Pen já. Então... Os caras falam que eu tenho sorte depois. Então já tinha uma mobilização, porque quando chegou o Pen no Shippuden, era meio aberto, né? Tipo assim, eu vou chamar o Wendel ou não, porque ele tinha aparecido como uma sombra, não sabiam o que o personagem ia virar, de repente não tinha nada a ver com a sua voz e não poderia ser você, né? Vamos pensar assim, né? Sim. Mas eu assisti e falei, puta, tem tudo a ver. E porque exatamente volta na mesma coisa da Úrsula. Os japoneses, eles têm um timbre de voz muito diferente do nosso. Tipo, o Sasuke, o personagem que eu faço, ele tem 13 anos no Naruto clássico. E ele tem uma voz de um cara de 50 anos, sei lá, de 40 e tantos anos, sabe? Tanto que quando eu comecei a fazer o Sasuke, eu falei, nossa, não tem como eu fazer esse timbre. Era impossível, né? O teste foi assim, quando eu fiz o teste. Eu fiz o teste e eu fiz 4 vezes o teste. Na 4ª vez que eu voltei para fazer o teste, estava entre eu e um outro dublador, entre mim e outro dublador. Falaram assim, gostamos da interpretação do Robson, mas ele não tem o grave que precisamos. E eu deixei o mais grave que pude e foi. E foi a mesma coisa com o Pen. Não é uma questão do grave da voz, é uma questão de quão centrado ele é, da levada da interpretação. Então, na verdade, assim, quando eu fui dirigir o Shippuden, para mim estava muito claro na cabeça, assim, todos os personagens que eu escalei, né, e os outros e que mudaram, tal, não importa a voz, qual que é a pegada da interpretação do personagem, qual que é o sentimento dele. Por que você não me falou isso? Que eu sofri em todas as escalas achando que estava uma porcaria. Acho que eu devia ter... E eu falava, é mais seco, você lembra disso? É mais seco, é mais sem nada. Porque o Pen é assim. A maioria dos personagens do Naruto, quando eles se apresentam, o Sasuke é assim também, muitos desses personagens, eles são muito secos. Então, eu lembro que quando eu fui dublar o Sasuke pela primeira vez, quem dirigiu foi a Denise Reis. E a fala dele era se apresentando, então era, meu nome é Sasuke Uchiha, tem muitas coisas que eu não gosto. Uma coisa assim, e eu fiz assim. E a Denise falou assim, tá sem interpretação. E eu, puta, como é que eu vou fazer isso? Porque é exatamente isso. Os personagens, eles entram muito flat, porque daí depois eles podem criar uma curva de crescimento de personagem para qualquer lado. Isso é o interessante do jeito que eles vão explorando os personagens em Naruto. O Gaara é assim. Ele entra, você fala, nossa, e daí de repente ele é mau, e de repente ele vira um bonzinho. Toda a filosofia que tem no Naruto é muito bonita também, né? Porque mistura essa filosofia japonesa, essa filosofia oriental, na verdade, né? Que é muito bonito, na verdade, né? E até falar do Gaara e de todos os personagens, tem essa coisa de ninguém é mal, né? Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo, né? Então, para a gente descobrir a maldade, a gente tem que descobrir a bondade também, e vice-versa, né? Não tem luz e não tem sombra, meio que isso, né? É muito bonito, assim, a filosofia do anime, a história toda é extremamente emocionante, assim.